E vamos conversar agora com o deputado Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul. Deputado, seja muito bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Como é que o senhor está enxergando essa movimentação do STF e do governo Lula para salvar o mandato do deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro? Seja bem-vindo, deputado. Mais uma jogada aí que confirma essa união aí do STF com o desgoverno Lula, né? Só que não vão levar, porque, olha, dos deputados, o que menos tem postura, o que menos tem decoro parlamentar na Câmara Federal, sem dúvida alguma, é o Glauber. Ele briga com todo mundo, não entrou no processo. Eu e outros deputados vimos ele soqueando, ele dando um soco na barriga do deputado Medeiros, José Medeiros, do Mato Grosso. Então, eu sou testemunha ocular do que ele desrespeita aos colegas, do que ele agride os colegas, inclusive a soco, como eu vi. Então, esse chute que ele deu num cidadão lá, no militante, é um absurdo. E essa é a maneira como ele se comporta sempre na Câmara Federal. Então, não foi uma vez, nem duas, nem três. São várias, fora os desrespeitos que ele tinha, assim, de maneira vergonhosa, sem respeito algum com o presidente Lira. Ele é uma pessoa que não tem respeito, ele não está nem aí pelo que faz, então vai ter que pagar. Quem faz o que quer, recebe também o que não quer. E o curioso é que a esquerda se movimenta tanto para salvar o mandato dele, mas cresce em cima dos mandatos dos deputados de direita, como Alexandre Ramagem e Carla Zambelli, por exemplo. No caso de Carla Zambelli, estão acusando que ela foi violenta contra um cidadão em São Paulo ao persegui-lo com mão armada. Mas o deputado Glauber também acabou enchendo de porrada, de pancada e expulsando um cidadão comum de dentro da Câmara dos Deputados. Como é que o senhor vê isso, deputado? É que a Carla não chegou a agredir, né? Como eles agrediram aí. Mas aí, o que dá para se notar muito bem é que a perseguição é sempre com deputados de esquerda. Por exemplo, me cite um parlamentar de esquerda que esteja inelegível 8 anos ou que esteja inelegível ou sofrendo uma ação. Não. Temos aí o exemplo recente do Janones, que confessou, rachadinha, confessou. E como o deputado Toulos, o Toulos foi o relator e acabou absolvendo ele. Mais um dos grandes absurdos, onde o corporativismo é muito grande da esquerda, só que, nesse caso do Glauber, não tem como segurar. Ele será cassado e não tem STF para salvar ele. Se nós da Câmara, nós caçamos ele, ninguém vai impedir e ninguém vai se intrometer no que é nosso poder, no que é nosso dever, e nós somos o poder legislativo e exigimos respeito. E é bom o senhor ficar preparado mesmo, viu, deputado? Porque a movimentação é grande. Já dizem que o presidente do Executivo está articulando aí nos bastidores para que essa cassação não saia. Mas eu quero ver o que ele vai fazer. Ele com o STF, com quem quiser. Não tem como impedir. Se nós tivermos 257 votos, ele será cassado e tenho certeza que teremos. E ninguém vai se intrometer no poder legislativo. Ninguém. Eu, por exemplo, combato com todas as forças, porque eu não tenho rabo preso, não tenho dívida no cartório, portanto, não tenho que me intimide. Eu vou pelo correto, pelo justo, pelo certo. Respeitem o poder legislativo. É isso aí. E com relação ao PL da anistia, deputado, como é que vai ser o processo para a apreciação do plenário? Como é que está isso? Nós teremos votos suficientes para isso. Com certeza, vindo para o plenário, nós vamos aprovar. Agora, o que eu fiquei muito chateado foi que o presidente, o Hugo Motta, se comprometeu em colocar em pauta. E ele disse que sempre que tiver a maioria, não tem como ele não respeitar a maioria. Que ele siga assim. Eu tive reunião com ele na quarta passada, no gabinete dele, e disse: presidente, nós somos o poder legislativo. E o poder legislativo tem que ser respeitado e temos que nos impor. Não admito nenhum poder intercedendo no nosso poder. De minha parte, em hipótese alguma. Eu respeito os outros poderes, mas quero ser respeitado, muito bem respeitado, quando eu respeito os outros. Mas se os outros não nos respeitarem, também não vamos respeitar. E quero lembrar o seguinte: quem faz as leis somos nós. Nós fazemos as leis. Eu tenho uma PEC agora, número 48, que vou
o Hugo Mota, o presidente, se comprometeu a enviar para a CCJ que a minha PEC, ela é forte. Ela é referente ao artigo 53, que é da imunidade parlamentar, porque hoje muitos juristas não querem respeitar. E essa PEC diz o seguinte: o parlamentar é imune por quaisquer palavras, e coloquei em qualquer lugar, porque quer dizer que só é imune quando fala na tribuna. Que é isso? Deputado e deputado, qualquer lugar. Qualquer lugar. E coloquei ainda mais: o juiz, desembargador ou ministro do STF que não respeitar o artigo 53, veja que absurdo tem que botar. O juiz, o magistrado que não respeitar a Constituição, artigo 53, perderá o seu cargo sem remuneração e ficará por 5 anos afastado de qualquer atividade pública. E quem assinou? Hugo Mota assinou esta PEC. Mostrei para ele. Segura um pouquinho que eu estou na pressão aí da anistia, então vamos ver, em meados de maio, vamos enviar para a CCJ. Eu vou ficar em cima, na pressão, porque ele assinou. Essa é forte, hein? Essa é forte. É uma mudança da Constituição. Veja que absurdo tem que chegar hoje em dia. E se disserem que é inconstitucional, vou dizer o seguinte: é inconstitucional punir quem não obedece à Constituição? É? Da onde? Então eles estão embretados, porque eu jogo com seriedade, eu luto pela causa e quero o melhor para o Brasil. Portanto, quem está com o bem ao seu lado, o universo conspira a favor. Vai ser difícil para eles enfrentar essa parada. Deputado, eu conheço a sua PEC e realmente ela é muito boa. Mas quando o Hugo Mota assinou, ainda não havia essa questão, ele não tinha tido aquele jantar tão tenebroso. Agora ele mudou muito, né, a cabeça, ou seja, tudo que é relativo ao Poder Judiciário, ele está pulando fora. Qual é a possibilidade dele colocar isso para apreciação na CCJ? Ok, ir para a CCJ é uma questão. Agora, para ele colocar isso para votação em plenário, qual é a possibilidade disso acontecer de verdade? Olha, eu vou cobrar e eu sou muito forte nas cobranças. Eu oriento bancada, estou sempre no plenário. Nos últimos 2 anos fui o parlamentar que mais usou tribuna, o plenário. Então minha cobrança é firme. Principalmente depois de ter assinado e ter se comprometido comigo. Aí, com todo respeito, eu não estou para brincadeira. E acredito que ele vai cumprir. Porque quem não tem rabo preso, culpa no cartório, pode encarar de frente, como eu encaro. Ok, isso o senhor está falando do senhor, mas o presidente Hugo Mota, pelo que a gente já viu aqui, ele tem uma capivara gigantesca. Tem pai, mãe, avô, todo mundo aí envolvido com a justiça. E isso pode representar um entrave gigantesco tanto para a sua PEC quanto para o projeto de lei da anistia, não é? O senhor está preparado para isso? Pode ficar. Estou preparado para isso, vou deixar bem claro. Eu vou deixar bem claro por que é que não está saindo. Mas eu acredito que seja colocado. Eu acredito. E vou lutar para que isso aconteça. Tá certo. E o deputado Sóstenes Cavalcante disse que essa semana o projeto da anistia iria a plenário. O que o senhor acha a respeito disso? O senhor acredita para essa semana ou ainda para esse mês de abril? Essa semana não vai com certeza, porque o que fez o Hugo Mota com essa pressão da anistia, sabe o que ele fez? Liberou os deputados de irem a Brasília. Todos podem votar virtualmente, todos podem votar pelo celular. Dessa maneira, não estando em Brasília, esfriou. Mas na semana que vem, não tem como esfriar. Então, ele ganhou um tempo, ganhou um tempinho. Agora, eu fico surpreso. Quem está no comando de um poder não pode se curvar aos outros. Não pode, eu não admito isso. Não. Ou então não se candidate. Quem está para representar um poder tem que representar mesmo e não pode ter medo de outros poderes por ter culpa no cartório. Ou pai, mãe, avô que tenha culpa. Não, não é assim. Tem que eleger para defender um poder que não tenha, a um preço que não tenha como ser pressionado. Porque chantagem vem de todos os lados. Na votação, entrando a anistia, preparem-se para uma bateria de emendas atacando os plenários.
emendas voando, velocidades hipersônicas. É isso que eles usam para pegar os deputados de jeito. Comigo não tem. Pode vir um que te deu emendas que eu mantenho minha palavra e minha firmeza. Deputado, o projeto de lei já tem mais de 200 assinaturas e eram necessárias apenas as 257 assinaturas, né? Já passou de... Já passou. Já passou. Agora... eu sei que retirou. Um deputado do PSB, Poleto, Noveleto, coisa assim, do Espírito Santo. Eu vi que retirou, dizendo que se enganou. Quem é que vai se enganar e assinar? É a pressão que vem. Outros deverão também desassinar. Um parlamentar que assina uma coisa e desassina, para mim, não é parlamentar. E precisa ser identificado, né? Porque ele precisa ser mostrado. Usar a palavra é o mínimo. Tá, e deputado, e com mais assinaturas que o necessário, o presidente da Casa, Hugo Motta, ainda pode impedir que o projeto vá a plenário? Pode. Protocola, está feito o protocolo, né? E depende dele, colocar ou não. Se ele disser não vou colocar, ele não coloca. O presidente tem esse poder. Mesmo que tenha 500 assinaturas, se ele quiser, ele não bota. Lamentável, mas é isso que acontece. Uau. E tem uma outra coisa... Vai ter a pressão da maioria contra ele. A maioria é contra ele. Pois é. E o ano que vem é um ano eleitoral e as pessoas estão bem atentas com relação a isso aí e vão lembrar do nome dele na hora do voto. Uma sugestão que nós temos aqui, deputado, né, que é bem interessante, por que não adotar o mesmo sistema da Dinamarca? Vou dar um exemplo, que não está relacionado, obviamente, à anistia, mas sim no desenvolvimento nesse apego tanto, né, que o executivo tem pelas questões sociais, pelos programas sociais. Na Dinamarca, por exemplo, aquele que usufrui, aquele que é beneficiado de programas sociais não pode votar. Não pode votar. Essa é a minha próxima PEC. É a minha próxima PEC que eu vou entrar. Isso. Aliás, eu vou entrar essa semana, eu acho. Já falei aqui, vou ter que entrar. Porque eu digo isso. O auxílio, eu não sou contra o auxílio. Mas auxílio é por um tempo e não o tempo todo. O Bolsa Família hoje é um salário família. No Nordeste e no Norte, 12 estados, as pessoas recebem mais Bolsa Família do que salário formal. Assim começa a ruína de uma nação. Imagina quem recebe alimentação, aluguel, vestuário, tudo do governo. Vai votar contra? Claro que não. Eu vou ser até meio condescendente. Farei o seguinte, quem recebe Bolsa Família há mais de um ano, vou dar um ano ainda, há mais de um ano, não poderá votar. Aí, não, mas isso é inconstitucional, um absurdo. Todo mundo tem que votar? Tem. Quer votar? Vota. Só não recebe, não seja comprado. Porque isso aí é compra de votos explícita. E nós vamos trazê-lo aqui. E nós vamos trazê-lo aqui, deputado, novamente para a gente aprofundar nisso. E tem mais uma sugestão, já aproveitando aqui esse momento. Lei Rouanet. Aquele que pega Lei Rouanet não pode cobrar ingresso dos seus shows, porque não faz sentido, né, deputado? O cara vai lá, nós tivemos aqui o exemplo do Gilberto Gil, que é um excelente artista, mas está sendo patrocinado pelo Correios com 4 milhões de reais e ainda cobrando o ingresso daquele próprio funcionário do Correio que quer assistir o show dele de R$ 1.500. Ou seja, pegou Lei Rouanet, já está sendo incentivado pelo público, porque é dinheiro público. Então esse não pode cobrar. Isso, será que tem que virar lei isso, deputado? Não, e outra coisa, os Correios com um tremendo déficit, um absurdo déficit, e ainda vai patrocinar Lei Rouanet? Se fosse ainda para quem precisa Lei Rouanet, e Lei Rouanet é para incentivar a cultura com pessoas que têm talento e precisam de incentivo e apoio. Eu fui processado já pelo Chico Buarque e pelo Caetano Veloso, porque eu disse que Lei Rouanet não é para dar dinheiro para medalhões chegarem na eleição, vote Lula, viva a esquerda. Não, isso é para ser dado para os que de fato precisam incentivar novos talentos. Esse é o objetivo, e não essa compra de votos escancarada que tem aí. Uma vergonha, mas isso vai acabar. Isso aí, deputado Bibo Nunes, muitíssimo obrigado por sua participação aqui conosco mais uma vez, e fica atento que vamos chamá-lo outra vez, hein? Forte abraço. Uma imensa honra. Tudo de bom aí, sempre no Mundial.